Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começar, só uma correção da última aula, um equívoco que eu cometi, que eu falei da devoção, da devoção que temos, ou seja, o ato de adoração que temos, a latria que temos a Deus, o de superdulia, que é a Nossa Senhora, e o de dulia aos santos. E eu disse o contrário, que de dulia era Nossa Senhora e superdulia aos santos. Então, ao contrário, Superdulia, então, é o ato de devoção que temos à Virgem Maria, e o de dulia, então, aos anjos, aos santos, qualquer outro santo. O que, semana passada, acho que até falei que a gente ia encerrar o de Nossa Senhora, porém eu lembrei de dois temas aqui que eu fiquei de falar e não falei, que era da realeza de Nossa Senhora e a Virgem Maria como medianeira de todas as graças, Vamos fazer o seguinte, vamos falar desses dois temas, Vamos tentar e deixar as perguntas para o fim, senão a gente corta aqui, a gente perde a linha do meado do raciocínio. Mas vamos lá. Aqui depois. Bom, Nossa Senhora como rainha, ela está intimamente ligada ao dogma da Assunção, porque se ela subiu ao céu, ela foi também coroada, como rainha. Então, ou seja, junto com o mistério, então, o dogma da Assunção está, então, que não é um dogma, Nossa Senhora, rainha, a realeza da Santíssima Virgem Maria, mas esse ato que também acreditamos, Nossa Senhora também como rainha. Como Nosso Senhor é o Rei e ela é a rainha, não simplesmente como... ela é a mãe do rei, então é a rainha, Isso é uma coisa, até que por uma coisa lógica. Então, Nossa Senhora coroada como rainha do céu, mas também como rainha da terra. Vemos assim, finalmente a Virgem Imaculada, ou seja, o Catecismo, 966, vamos ler dois parágrafos, 966 e 969. Vamos ler 966 primeiro aqui. Diz assim, o Catecismo, parágrafo 966. Finalmente a Imaculada, preservada imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. Isso também está contido no documento do Vaticano II, a Lumen Gentium. Então, ou seja, ela foi assunta ao céu, foi exaltada então pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é a participação singular na ressurreição do seu Filho e uma antecipação da ressurreição de todos nós. E depois, lá no parágrafo 969, diz assim, esta maternidade de Maria, na economia da graça, perdura ininterruptamente, a partir do consentimento que ela fielmente prestou na Anunciação, que sob a cruz resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunta aos céus, não abandonou este mundo salvífico, mas por sua múltipla intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna.
E por isso a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja sobre os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Ou seja, Nossa Senhora subiu aos céus e não ficou indiferente, né? Já não está lá no céu, ficou indiferente a nós. Pelo contrário, né? Ela como rainha, né? Ela reina também, né? Assim como Nosso Senhor então deve reinar, porque Ele é rei, Nossa Senhora também deve reinar, né? Ou seja, como falamos, né? São Luís Maria Grignon de Montfort, ele disse que Deus, para vir a este mundo pela primeira vez, Ele veio por meio da Santíssima Virgem Maria. Então a segunda vinda de Nosso Senhor vai ser também pelo meio da Virgem Maria. Então, ou seja, se o reino de Cristo vai se tornar totalmente, né? Vai reinar no fim dos tempos totalmente, vai ser por meio da Virgem Maria também. Então, ou seja, o reino dela também há de ter. Por isso temos que ter essa devoção a ela. Porque vamos nos unir a ela, porque junto a ela vamos fazer Deus reinar. Ou seja, vamos fazer Nossa Senhora reinar, mas também, instituindo o reino de Maria, vamos também instaurar o reino de Nosso Senhor. Quer dizer, nós não, né? Estamos falando, vamos ser, né, colaboradores, né, de Deus para esse reinado, né, que há de ser, então, né, por meio de Nossa Senhora, hoje também já, né, como falávamos também. Ou seja, no fim dos tempos vai vir, a segunda vinda de Jesus também há de vir por meio dela, mas se hoje Nosso Senhor vem a este mundo, é também por meio dela. Ou seja, o reinado de Cristo na nossa alma, que ele deve acontecer, né, quando nos confessamos, quando rezamos, né, comungamos, queremos que Cristo reine em nossa alma. Né, ou seja, queremos fugir do pecado e queremos que Cristo reine. Ou seja, esse reinado na nossa alma também, vamos ver daqui a pouquinho também mais sobre Nossa Senhora Medianeira e todas as graças, mas há de reinar também por meio dela, né, que é a rainha. Bom, podemos, né, e vamos repetir aqui as mesmas passagens, né, algumas, né, vão ser as mesmas para justificar, né, essa realeza, né, de Nossa Senhora, mas, né, coisas que encontramos, né, as mesmas passagens sobre Nossa Senhora, né, da Anunciação, né, das bodas de Caná, daquelas passagens do Antigo Testamento que se remetem a Nossa Senhora em Gênesis 3,15, a passagem do Apocalipse 12, né, que os padres da igreja diziam muito, né, que aquela mulher, né, no Apocalipse né, que vai vir coroada de 12 estrelas, afirmaram muitas vezes, é a Santíssima Virgem Maria, é ela, né? Assim como alguns padres também viram a figura da igreja, mas ela também é a rainha da igreja. Então, ou seja, por isso que muitas imagens que nós temos, há 12 estrelas, né, na cabeça de Nossa Senhora, porque se remetendo então àquela mulher do Apocalipse, né, Apocalipse 12, né, que é revestida de sol, né, coroada de 12 estrelas. Apocalipse 12, 1, né, o comecinho do capítulo 12. Então, primeiro isso, né, ou seja, os padres da igreja viram, né, nessas passagens a presença de Nossa Senhora. E depois também aquela passagem da visitação de Nossa Senhora, né, onde Santa Isabel diz assim: de onde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Ou seja, dizer a mãe do meu Senhor, ela está assumindo Jesus como o Senhor, ou seja, o Kyrios, né, que era o termo grego usado, porque vocês sabem que o nome de Deus era impronunciável, né, pelos judeus é impronunciável o nome de Deus. Então eles tinham outros nomes para então se designar a Deus, né? Kyrios era um deles, né, o Senhor. Então quando eles chamam, né, aqueles que eram judeus e chamavam Jesus de o Senhor, ou seja, o Kyrios, era porque estava dizendo, assumindo a divindade de Jesus. Então quando Santa Isabel diz, né, a mãe do meu Senhor, ou seja, é a mãe de Deus, né, ou seja, está assumindo isso, quer dizer a senhora, né, a rainha, porque, como disse, né, ou seja, esse nome era para designar então o Senhor, então essa ligação íntima, né, que Nossa Senhora tinha com Jesus, ou seja, ela não é simplesmente como alguns nossos, né, dos protestantes acham, né, que, ou seja, Nossa Senhora foi uma mulher qualquer que Deus escolheu, poderia ter escolhido tantas outras, ou que mesmo, né, que Deus revestiu a ela de graça, ela não teria essa dimensão tão grande.
ou ainda, né, mesmo tendo, né, ou seja, ela não seria virgem, tantas outras coisas, né, que os protestantes também atacam a Santíssima Virgem Maria. Mas dizendo isso, ou seja, né, como vimos nas outras aulas, né, ela é mãe de Deus, ela é imaculada, ela é virgem, ela foi assunta ao céu, né, e por isso, então, né, podemos chamar ela de rainha também, né, ou seja, né, sua realeza. Ou seja, se ela é, como vimos, né, ela é a mãe de Deus, e porque ela é mãe de Deus, ela foi preservada do pecado original, ou seja, foi adornada desde o seu primeiro instante da concepção. Nenhuma mancha de pecado tocou ela, né? E ela é toda pura, toda virgem, antes, durante e depois do parto. E, por causa desses privilégios, ela foi assunta, então, ao céu de corpo e alma. Ou seja, claro que ela pode ser, então, né, a rainha, né, reinar também, né, nesse mundo, e para que, né, dizer, né, podemos dizer, Cristo reinar na nossa alma, vai ser por ela também, né, que Cristo há de reinar em nós e reinar neste mundo também. Bom, muitos padres da igreja aqui, né, podemos citar vários aqui, né, que dizendo sobre o triunfo, né, a realeza de Nossa Senhora. Santo Efrem, por exemplo, né, diz assim: erga-me, até com um pouco de poesia, diga assim, Santo Efrem: erga-me o firmamento nos seus braços, porque eu estou mais honrado do que ele. O céu não foi tua mãe, e fizestes dele teu trono. Ora, quanto mais se deve honrar e venerar a mãe do rei do que o seu trono. Ou seja, a Santíssima Virgem Maria, a mãe do rei, né? Como não devemos honrar a ela, então? Porque o céu não foi a sua mãe, mas se tornou o trono, né? Ou seja, o trono de Deus no céu. Mas honrar muito mais a mãe do que o trono, né? Então, e São Gregório Nazianzeno diz assim, também tudo padre da igreja, tudo o princípio da igreja, que no século IV já, né? Diz ele assim: mãe do rei de todo o universo, mãe virgem, que deu à luz o rei de todo o mundo. Não sei, se ela deu à luz ao rei de todo o mundo, ela é então a rainha, né? Depois, né, um outro padre da igreja, Prudêncio, né, diz assim, que a mãe se maravilha de ter gerado a Deus, não só como homem, mas também como sumo rei. Santo Epifânio, né, bispo de Constantinopla, né, escreve assim: mediante a graça da Trindade, una e santa, e por intercessão de Nossa Senhora, a santa e gloriosa Virgem Mãe de Deus, Virgem Maria, Mãe de Deus. E tantos outros aqui, né, que podemos citar. Está mais um, né? Ou seja, para vermos como que desde a igreja primitiva já se tinha, né, já tinha Nossa Senhora como virgem, como mãe, né, como rainha, né, porque ela é então a mãe do rei. Santo André Cretense diz assim: leva Jesus Cristo neste dia da morada terrestre para o céu, como rainha do gênero humano, a sua mãe sempre virgem, em cujo seio, permanecendo Deus, tornou a carne humana. E depois diz assim também: rainha de todo o gênero humano, porque fiel à significação do seu nome, se encontra acima de tudo quanto não é Deus. Ou seja, abaixo de Deus ela está acima de tudo, né? Ela reina sobre isso, né? Ela é a rainha. Agora, pegando um santo mais próximo, né? Santo Afonso Maria de Ligório, já na época moderna, diz assim, naquele livro famoso dele, né? As Glórias de Maria: porque a Virgem Maria foi exaltada a ser a mãe dos reis, como justa razão a igreja a honra como título de rainha. Tantos outros santos, né? Para deixar tão claro, né? Como vemos na ladainha, né, de Nossa Senhora, rainha dos anjos, rainha dos santos, rainha dos mártires, rainha das virgens. Como que ela é rainha, né, de todos nós e deve reinar então, né? Ou seja, se nós temos ela como rainha, não é simplesmente como alguém que está à parte do rei, né, mas alguém que está ali também, né? Ou seja, para ajudar, para servir, né, para reinar também, né? Ou seja, rainha Nossa Senhora é aquela que reina também, né? Deve reinar também, né, nos nossos corações.
seja, por isso que semana passada falávamos da devoção que temos aos santos, é diferente da devoção que temos a Nossa Senhora, né? Então, ou seja, está muito acima, né? É uma devoção completamente diferente. Ou seja, ela deve reinar também, né, nesse mundo, para então que seu filho possa reinar também sobre tudo, né? Tendo ela também reinado. Bom, por fim, também como temos, né, na própria oração Salve Rainha, né, ou seja, essa oração tão famosa que rezamos a ela, todo o texto que rezamos para finalizar, a chamando de Rainha, né? Tem uma, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acho que sim, que é muito popular, daquela devoção do Padre Quentenes, né, da Mãe Rainha, Mãe Rainha vencedora 3 vezes de Schoenstatt, né? Então, ou seja, essa devoção, Schoenstatt, que é o lugar na Alemanha, né, onde ele fundou o movimento. Na verdade, Schoenstatt quer dizer um belo lugar, né? Era o lugar onde, né, ele fundou esse movimento da Mãe Rainha. E a capela que ele funda, ele era o reitor do seminário e palotino, né? Ele era religioso palotino. Então, a capelinha do seminário, onde ele fez as primeiras alianças, né? Aliança de amor que ele faz, né? Se fazem até hoje, que ele fazia aliança de amor com Nossa Senhora, né? Entregando tudo por meio dela para viver com ela, né? Ou seja, profunda devoção à Mãe Rainha. Tinha esse quadro, né? De Nossa Senhora Rainha, Mãe Rainha. E as capelas que têm se espalhadas pelos santuários do mundo todo é réplica sempre dessa original. Capelinha bem pequena, né? São Miguel de um lado, se não me engano, São Pedro ou São Paulo do outro. Acho que é São Paulo do lado direito, assim, olhando para o altar, e São Miguel do lado esquerdo, e aquele quadro muito bonito de Nossa Senhora, né, Rainha. É porque era nesse intuito também, ou seja, Nossa Senhora reinar mesmo, né? O Padre José Quentres tinha os padres, né, que se aliavam ao movimento, as irmãs, né, e muitos leigos também até hoje, né, ou seja, que se vinculam ao movimento, né, para que esse reinado de Maria possa sempre se espalhar, né, porque é a preparação para o reinado de Cristo, né, ou seja, Cristo quis vir por esse mundo pelo meio da Virgem Maria, né, não tem como a gente achar, né, que há uma devoção separada, né? Se temos que amar a Deus, claro, né, adorar, como vimos semana passada, vamos só adorar a Deus, mas não tem como não ter, né, um católico não ter uma devoção a Nossa Senhora, né? Tem que buscar cada vez mais conhecer, né, e ter uma devoção à Virgem Maria, né? Deus não escolheu ela por acaso, mas Ele a criou, adornou de todos os bens, de todas as virtudes, né? Então, por isso vamos a ela, né? Por isso ela é a rainha, ela é a senhora, né? Ela é a mãe de Deus, e vamos então a ela, né? Claro, vamos aos outros santos também com devoção e pedir, mas seja ela por primeiro, né? Os santos também conseguiram chegar à santidade porque também recorriam a ela, né? Tinham devoção a ela, né? E percorriam esse caminho mariano, um mais do que os outros, né? Claro, né? Um mais do que os outros, mas todos tinham, né, essa devoção à Virgem Maria, né? Os apóstolos tinham, né? Ou seja, né? Então, a igreja primitiva, então não tem como, né? Temos que percorrer esse caminho junto à Virgem Maria. Então podemos nos perguntar, com que poder Maria reina? Como o poder, né? Ou seja, como é o poder de Nossa Senhora? Da onde vem a sua força? É claro que vem de Deus, né? Ou seja, ela reina porque ela é a mãe de Deus, né? Ela é a mãe do rei, como rainha. Então, é por Cristo que ela também reina, né? O poder dela, né, é também por Jesus Cristo, né? Ela não tem nenhum poder por si só. Aquela figura que sempre usamos para a Virgem Maria como a lua, né? Deus como o sol e Nossa Senhora como a lua. Porque a lua, ela não tem luz própria, né? Nós vemos a lua porque a luz do sol bate na lua e se reflete para nós, então nós vemos a lua. Ou seja, ela ilumina, mas não como uma luz própria, mas como refletindo a luz de Deus, né? Como ela, ninguém mais perfeita para refletir a luz de Deus para nós, né? Então, ou seja,
o reinado de Nossa Senhora acontece por força não própria dela, mas por força de Deus. John Newman diz assim, John Newman era um protestante, né, que se converteu ao catolicismo. Diz assim, século passado, né, ele era: a Santíssima Virgem Maria é chamada poderosa e às vezes também todo-poderosa, porque possui mais do que ninguém, mais do que todos os anjos e mais do que todos os santos, este grande, este poderoso dom da oração. Não há ninguém que tenha o acesso ao Todo-Poderoso que não tenha sua mãe. Ninguém tem tanto mérito como ela. Seu filho não lhe pode negar nada que ela pedir. Daí vem o seu poder. Ou seja, daí que vem, né? De Cristo, né? Como o criador dela e como filho dela, não tem como negar a um pedido da Virgem Maria. Aí então o seu poder. Sendo a defensora da igreja, nem o que vem de cima, nem o que vem de baixo, nem os homens, nem os espíritos, nem os monarcas, nem as más intenções, nem a violência do populacho podem chegar a fazer-lhe mal. A vida humana é curta, mas Maria reina do alto, é rainha para sempre. Bonito, né? Ou seja, primeiro, né, pensar assim, diversos problemas que passamos hoje, dificuldades, né, seja na igreja, seja no mundo, né, vemos, né, esses problemas da igreja na Alemanha, né, aqueles bispos que já estão, né, a ponto de um cisma, né, ou seja, estão discutindo ali tantas dificuldades, nós vemos, né, tantos problemas políticos, nós vemos problemas sociais, o problema dessa pandemia, né, problema esse epidêmico, tantos problemas, ou seja, o que podemos fazer diante de tantas coisas, né, se não rezar e pedir a ela, né, a Virgem Maria. Ou seja, como que, né, John Newman disse, essa vida aqui é muito curta, muito breve, mas o reinado de Nossa Senhora agora é eterno, né? Ou seja, ela já está no céu e ela pode então, né, interferir. É claro que muitas vezes Deus também não vai interferir por causa da dureza do nosso coração, né, porque quer, né, que nos convertamos, então, né, às vezes Deus aplaca a sua ira, né, como fez no Antigo Testamento e continua fazendo, né, não porque quer o nosso mal, né, Deus, ele não é um Deus mau, né, pelo contrário, ele quer a nossa conversão, né, quer nos salvar, quer que estejamos com ele a vida eterna. Então a correção, como um pai que ama, corrige o seu filho, né, então, às vezes é duro, né, na palavra, é firme, né, às vezes até, né, precisa, né, dependendo do caso, por exemplo, né, às vezes ter ser mais firme, né? Então Deus também é assim conosco, né? E Deus está num outro plano, né? Deus vê tudo, né? Ou seja, para Deus não existe passado, presente e futuro. É um agora, né? Um acontecendo. Para nós sim, estamos aqui no tempo. Então para nós tem o passado, o presente e o futuro. Então, ou seja, então Deus vai interferindo na história, né? Como interferiu com a sua própria vinda e quer interferir, né, na história para nos salvar, então, né? Então, como não, né, vir por meio da Virgem Maria, né, tudo isso, como nós, então, para passarmos por tudo isso, por essas dificuldades, né, esses momentos que estamos vivendo, nos abandonarmos nela, né, na Virgem Maria, ou seja, confiar nas promessas de Deus. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então, pronto, né, vamos confiar, né, a igreja de Cristo vai permanecer até o fim dos tempos. Né? Precisamos estar firmes para continuar na igreja de Cristo. Ou seja, por isso recorrer à Virgem Maria. Né? Se nosso Senhor prometeu, sua igreja não vai acabar, pode diminuir, né? Pode virar um pequeno grupo, mas ela ainda vai existir. Então, para fazermos parte desse pequeno grupo, devemos também ir por ela, né? Que é a mãe da igreja, a rainha da igreja, para que nos ajude, né? Sempre reconhecer a igreja de Cristo, né? Na sua fé, nos seus sacramentos, e mantermos fiéis então na igreja de Cristo, né? E também nesse mundo, né, em que vivemos, dessa pandemia, desse mundo sem Deus, né, completamente perdido, pagão, que às vezes temos a tentação de nos entregarmos também a esse mundo,
né, por diversas dificuldades, fraquezas, temos às vezes a tentação de nos entregarmos a esse mundo. Então, para nos mantermos firmes, nos unirmos a ela, a Virgem Maria. Né? Estava lendo, ainda estou lendo, né, sobre as aparições, né, de Lourdes, né, de Santa Bernadette de Sobiru. Ou seja, como Deus se utilizou, né? Nossa Senhora apareceu através de uma menina que não tinha nem muita cultura, né? Não sabia nem falar direito, né? Ela só falava o seu dialeto, né? Onde ela vivia ali. E Deus se utilizou dela, né? Nossa Senhora escolheu a ela, né? Quando, por exemplo, Nossa Senhora se apresenta a ela como a Imaculada Conceição, né? 4 anos depois do dogma da Imaculada Conceição, ela não sabia nem falar direito, né? Não sabia nem repetir. As irmãs tinham que, as freiras que cuidavam ali, né, dela, davam catequese, tinham que ensinar ela, né, a dizerem isso para o bispo, né? O que Nossa Senhora disse? Teve que fazer ela repetir várias vezes, né? Mas através da alma mais simples, né, Nossa Senhora se manifesta. Então, ou seja, Nossa Senhora para reinar também no nosso coração, né? E nós fazemos parte desse reinado de Maria. Nós temos que ser pequenos, né? Filhos pequenos, que se abandonam no coração dessa rainha, né? Ou seja, como esses súditos, que confiam inteiramente na sua rainha e fazem tudo o que ela manda, tudo. Né? Esquece de si próprio, só quer fazer aquilo que a rainha manda, né? Como um servo, como um escravo. Né? Ou seja, não que não somos livres, mas por sermos livres nós entregamos, né, totalmente, na nossa liberdade nós entregamos. Né? Por exemplo, um religioso, quando ele faz seus votos, né, um voto de obediência, como eu também faço, não faço um voto, mas faço uma promessa de obediência ao bispo, né, mas um religioso que faz um voto público de obediência ao seu superior, ele está imolando a sua liberdade ali, mas livremente ele está fazendo aquilo. Ele quer se manter preso àquilo, para fazer simplesmente, unicamente a vontade de Deus, que passa pela ordem do seu superior, ou seja, imolando a sua liberdade. Né? Ou seja, que é um gesto muito profundo, né, de fazer esse voto de obediência, né? Ou seja, de castidade, de pobreza, né, de voto de pobreza que, né, não quer ter mais nada para si, é só aquilo que Deus permitir que tenha, né? Ou seja, não é um bem material. Né? Um religioso que faz um voto não pode ter nada, né? Nem um bem material, nem um imóvel, nem um carro, nada no seu nome, porque ele fez aquele voto. Ele vai usar aquilo que é da congregação, né? Vai utilizar carro, vai utilizar avião, vai viajar, né? Vai poder viajar, vai poder fazer tudo, mas nada é seu. Né? Tudo aquilo que lhe permitem ter. Né? Ou seja, claro, vai ter as coisas, né? Mas propriamente assim, nada é dele. Né? E claro, o voto de castidade, né? Ou seja, se entrega todo o seu sentimento, todo o seu amor a Deus unicamente. Né? Ou seja, queremos ser assim também, não fazendo votos, mas nos entregando totalmente à Virgem Maria, né? Para viver essa pobreza total, né? De ser desapegado dessas coisas tão fortemente que aceitamos facilmente aquilo que a Virgem Maria nos oferece, né? Sabendo que aquilo sempre é o melhor, né, do que o nosso, do que a nossa vontade. Né? Vamos vivendo a castidade, né, a obediência a ela estritamente. Né? E por fim, seja, lembrando que Nossa Senhora, ela reina servindo. Né? Ou seja, o reinado de Nossa Senhora é servir. Lembrando, por exemplo, quando ela grávida de Deus, né? Ou seja, era Deus que estava no seu ventre, e então ela sabe da gravidez de risco, inclusive, né? Ou seja, era uma idosa, sua prima Isabel, com certeza, né, estava precisando de ajuda, porque já idosa, grávida, né, de 6 meses, quando ela vai visitar, né, fica até o nascimento, permanecendo por 3 meses, até o nascimento de João Batista. Ou seja, é assim que ela reina, né, servindo, né, nas bodas de Caná, atento a tudo aquilo que está faltando, né? Ou seja, está faltando aqui a bebida, né? Jesus, né? Está faltando vinho, você não tem mais vinho. Ou seja, ela está ali na festa, mas está servindo, né? Ou seja, está de olho nos pormenores da festa. Ela não tinha preocupação nenhuma, né? E Jesus também não, né, de se preocuparem, né? Foram à festa. Né? O que a falta de vinho tinha a ver com eles? Nada. Mas ela fala, né, Jesus, eles não têm mais vinho, né? Então, ou seja, é sempre esse reinado através do serviço. Ou seja, quando isso nós temos que entender muito forte, né?
Porque às vezes quando, né, sei lá, qualquer coisa que podemos fazer, né, seja na igreja, seja em casa, né, as mães que são as rainhas dos lares, por exemplo, né, então, como é que é esse reinado? Também é como o de Nossa Senhora no serviço, né, não reinar querendo ser servido por todos, né, ou seja, imitando a Virgem Maria, né, que o esposo, a esposa vai fazer isso também, é o reinar servindo, né, ou seja, sendo exemplo então de Nossa Senhora. O padre é a mesma coisa, né? Não pode ser servido, né, pelos seus paroquianos. Ele tem que servir, né? Claro, tudo na medida do possível, né? Tudo tem, claro, às vezes um limite, mas assim, é esse servir sempre, né? Estar disponível sempre, né? Ou seja, ninguém, né, nenhum padre é padre para si mesmo, né? Padre para os outros, né? Claro, primeiramente para Deus, né? Ou seja, alguém se ordena sacerdote para dar glória a Deus. Mas como que é dar glória a Deus na vida sacerdotal? Salvando as almas, né? Então é isso. Primeiramente, claro, por amor a Deus se entregou a vida ao sacerdócio, né? Não vem o povo primeiro. Primeiro a Deus, né? Nos entregamos nossa vida a Deus, né? Mas vamos dar glória a Deus com a nossa vida. Mas como isso? Servindo, né? Entregando a nossa vida aos outros, né? Nesse sentido. Alguma dúvida sobre esse primeiro tema? Achei que ia falar menos até, mas... Então vamos lá. Esse é um tema muito... não é um tema tão simples assim, né? Não é um dogma ainda. Poderia ser, né, por causa das suas discussões teológicas e suas afirmações dos santos, dos padres da igreja, né, e da afirmação do magistério até hoje, mas ainda não é um dogma. Nossa Senhora medianeira de todas as graças, né? Esse livro do Garrigou Lagrange aqui, ele aprofunda muito bem. Ou seja, Nossa Senhora, ela é medianeira. Até aí tudo bem, né? Ela é medianeira, né? Ela está entre nós e Deus, né? Então, ou seja, ela é intercessora nossa. Mas dizer medianeira de todas as graças é algo muito maior, né? Ou seja, todas as graças, que dizendo isso, nós estamos afirmando que Nossa Senhora, então, que todas as graças que chegam até nós, chegam por meio da Virgem Maria. Ou seja, ela é medianeira de todas as graças. Ou seja, isso que é a nossa discussão aqui, né? Garrigou Lagrange, claro, ele chega a afirmar, né, que Nossa Senhora é sim a medianeira de todas as graças, e ele diz assim: vimos com efeito, ele está querendo reafirmar aqui a universalidade, né? Vimos com efeito que em sua qualidade de Mãe de Deus Redentor e Mãe de todos os homens, Maria Corredentora mereceu por nós como mérito de convivência tudo o que nosso Senhor mereceu por nós em justiça, e que ela satisfez por nós do mesmo modo em união com Ele. Ou seja, vou repetir aqui. Ou seja, ela é corredentora, né? Porque ela não é a redentora é Deus, mas ela participou desse mistério da redenção. Então ela é corredentora. Então diz assim, ó, que em sua qualidade de Mãe de Deus Redentor e de Mãe de todos os homens, ou seja, ela é Mãe de Deus Redentor nosso e Mãe também de todos os homens, Maria Corredentora, ou seja, ela mereceu, ou seja, Maria mereceu por nós como um mérito de conveniência tudo o que nosso Senhor mereceu por nós. Ou seja, Nossa Senhora mereceu por nós aquilo que Deus quis nos dar. Uma questão de justiça, né? Foi por ela. E que ela satisfez por nós do mesmo modo em união com Ele. Ou seja, segue-se disso, de que ela pode no céu, por razão de sua intercessão, obter-nos a aplicação desses méritos passados, e que de fato nos obtém, não somente todas as graças em geral, mas todas as graças particulares que cada um de nós recebe, sem excluir, evidentemente, a intervenção subordinada dos santos, aos quais nós também recorremos. Ou seja, os santos também são nossos intercessores e também nos dão graças.
Mas o que ele está dizendo aqui? Porque aqui na terra, ela como Redentor, mereceu nela todas as graças, por nós, merecidos também, nela está ali. Ou seja, no céu muito mais. Todas as graças que chegam até nós, então, chega por ela. Não só as graças gerais, as graças santificantes, por exemplo, mas as graças atuais que nós recebemos, ou seja, no momento de oração que rezamos, né, estamos ali num trabalho, por exemplo, dá um exemplo. De repente chega aquela pessoa que eu tenho pouca paciência. E aí eu consegui vencer aquela impaciência e fui paciente. Ou seja, foi graça de Deus. Por mim eu tinha xingado aquela pessoa, mas ali, né, eu rezei, eu estou pedindo para ter paciência e não consegui. Ou seja, Deus me deu a graça para vencer aquela impaciência. Aquela graça ali foi por meio de Nossa Senhora que chegou até nós. Nós querendo ou não, nós pensando que, né, pedindo a Nossa Senhora ou não, foi por meio dela. Ou seja, por isso que é muito profundo dizer Nossa Senhora medianeira de todas as graças. Que todas as graças que recebemos, então, essas atuais, as graças dos sacramentos, a graça que recebemos no batismo, na comunhão na eucarística, na crisma, o sacramento do matrimônio, eu no sacramento da ordem, mesmo que eu não tenha pedido, ou que eu não tenha consciência disso, essas graças chegaram por meio da Virgem Maria. Porque como na terra, até repetir aqui, Maria corredentora mereceu por nós, como um mérito de conveniência, tudo o que nosso Senhor mereceu por nós em justiça. Ou seja, tudo que Deus, como Redentor, obteve para nós, para a nossa salvação, ela como Redentora mereceu por nós. Ou seja, Ele como Redentor nos deu tudo aquilo, que foi necessário para a nossa salvação. E ela como Redentora, corredentora, participou de tudo isso. Aqui nesta terra, Ou seja, no céu também. Tudo aquilo que nós então precisamos para a nossa salvação, para a nossa santificação, vem por meio dela também. Tudo, Todas essas graças. Assim, como ele diz aqui também, subordinado aos santos, Se pedimos aos santos, e aquele santo vai então nos dar a graça para vencer aquilo, até aquela graça também. Se passou por meio daquele santo, que intercedeu por nós, aquela graça também passou por meio da Virgem Maria. Todas as graças. Por isso que dizemos que ninguém chega no céu se não for por meio dela. Nós querendo ou não. Por exemplo, um protestante pode alcançar o céu, a salvação? O Senhor diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer e não for batizado será condenado. Então, se aquele protestante tem um batismo válido e ele viveu fielmente a sua fé, não teve contato com a religião católica, ou a religião católica que ele teve foi de uma forma completamente desfigurada, e ele tentou fazer o certo, conforme a lei natural, conforme a lei revelada na Sagrada Escritura, que ele foi aprendendo, ele foi salvo. Se ele foi salvo por meio da Virgem Maria. Que as graças que ele recebeu para ser fiel, mesmo estando numa heresia, que ele não teve o conhecimento, por exemplo, vamos usar um outro exemplo mais difícil, talvez para compreender mais fácil. Aqueles índios, antes de conhecerem o cristianismo, o catolicismo, que não foram evangelizados, eles se salvaram, não chegaram nem a ser batizados. Ou seja, mas eles não foram porque não quiseram, porque não tinham contato com a fé católica, até chegar aqui os evangelizadores portugueses, os espanhóis, que trouxeram a fé àqueles índios. Então, se aqueles antes foram salvos, porque viveram através de uma lei natural, de um conhecimento natural, aquilo que é certo, vivendo aquilo que é correto, podem ter sido salvos, E se foram salvos e entraram no céu, foi por meio da Virgem Maria também, mesmo que eles não tinham conhecimento nenhum. Então, seja até os protestantes, que se forem salvos, esses que forem salvos, nós católicos também, se formos salvos, não é garantido ser católico também que estamos no céu. Temos que lutar e muito para ganhar o céu. Então, vamos ser salvos por meio dela, por meio da Virgem Maria. Então, quando sabemos disso, nossa devoção a ela, com certeza se intensifica, porque a gente sabe que é por meio dela que vai vir. Então, nós recorremos mais a ela também,
né? Sabendo, temos um amor a ela, mesmo que não, né, vamos ter devoções aos outros santos, vamos pedir algumas coisas a Nosso Senhor, claro, né? E vamos, né? Como que o nosso amor à Virgem Maria não vai aumentar, né? E vamos pedindo, estamos ali vencendo aquelas nossas fraquezas, né? Vamos, né, na dificuldade ali, vamos conseguindo nos aproximar mais de Deus. Um vício que tínhamos, vamos vencendo. Né? Uma paciência que eu tinha, vou vencendo ali, conseguindo. Né? Uma preguiça, vou vencendo. Né? Tantas coisas, né? Tantas graças que Deus vai derramando em nós. Ao passo que vamos nos unindo a Ele, vamos rezando, né? Comungando, vamos unindo. Deus vai derramando tantas graças. E é por meio dela, da Virgem Maria, que essas graças chegam até nós. Então, como que o nosso amor a ela, então, não deve ser grande, né? Não simplesmente uma devoção exterior, né? Como falávamos, né? Acho que foi semana passada, né? O retrasado que falávamos, né? Dessa, não simplesmente uma devoção exterior, né? De usar as suas correntes, né? As suas medalhas, os seus escapulares. Isso também, né? Claro, isso faz parte também da devoção. Mas não só isso, né? Tem que partir do interior, de amar profundamente a ela, né? A Virgem Maria. Como vimos, né, dessas semanas, ou seja, a Mãe de Deus, né, a Imaculada Conceição, concebida sem o pecado original, adornada de todas as, né, as virtudes, né, por isso ela é virgem antes, durante e depois do parto, né, por isso ela foi levada ao céu, coroada. Ou seja, amar-a profundamente, né, então, ou seja, e amar a Virgem Maria mesmo que ela não nos dê nada, né? Ou seja, claro que ela vai dar, né? Ela é medianeira de todas as graças, mas mesmo que se ela não desse nada, simplesmente por ser mãe de Deus, né? Temos que amá-la profundamente, né? Ou seja, às vezes não amamos nossa mãe assim, mas é cheia de defeitos, né? Como todos, né? Claro, como nós, mas amamos tanto, né? Pelo simples fato de ter nos dado a vida, né? Às vezes até não, né? Poderia às vezes não ter sido a melhor mãe do mundo, mas amamos profundamente apesar de tudo. Então, como não amar a mulher mais perfeita que pisou neste mundo, né? Adornada de, né, de todas essas virtudes, de todas as belezas, né, que é a Virgem Maria, como não amá-la também profundamente, né? Bom, vamos lá, fazer algumas observações então sobre Nossa Senhora Medianeira, essa mediação universal de Nossa Senhora. A Regula Grande faz algumas aqui, né? Para não cairmos no erro, né? Dessa devoção, dessa universalidade, né, da mediação de Nossa Senhora. Primeiramente, as graças já recebidas pelos homens, depois da queda, até a encarnação do Verbo, foram concedidas por Deus, por causa dos méritos futuros do Salvador, aos quais deveriam se unir os de Maria. Mas nem Nosso Senhor, nem Sua Mãe Santíssima as distribuíram ou transmitiram, porque se trata de graças passadas. Ou seja, o que ele está dizendo? Antes da encarnação do Verbo, as graças não veio por meio de Nossa Senhora, porque ela não existia ainda. E as graças que todos receberam foram nos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, em previsão dos méritos do Nosso Senhor Jesus Cristo, da vinda, da sua encarnação. Ou seja, as graças que Abraão, que Noé tiveram, Abraão, né, Moisés, Elias, Eliseu, aqueles muitos milagres que eles fizeram, ou seja, esses aí não tiveram a mediação de Nossa Senhora, porque ela não tinha nascido ainda, né, não tinha sido concebida. Então, agora, depois da vinda de Jesus, né, não é assim que se trata, diz a Regula Grande, né, não é assim que se trata das graças recebidas pelos homens depois da vinda de Cristo. Deve-se mesmo dizer que é sobretudo depois da Assunção que Maria, conhecendo as necessidades espirituais de cada um de nós, intercede por causa de por cada um e nos distribui as graças que recebemos. Ou seja, é mais próprio dizer então que depois da sua Assunção que ela se tornou então a medianeira de todas as graças. Porque no céu, claro, ela via muito mais do que ela via aqui nesta terra, né? Ou seja, no céu ela vê as necessidades de todos os tempos. Então, depois da sua Assunção propriamente, que podemos chamar então dela como medianeira de todas as graças. Isso aqui é bonito, né? Mesmo, já falei, mas como é bonito, né? Mesmo as graças sacramentais nos são obtidas por ela, no sentido que ela nos obtém tudo o que nos mereceu,
e nós vimos que ela mereceu-nos como um mérito de conveniência, tudo o que Jesus mereceu em justiça, e, portanto, também as graças sacramentais. Ou seja, quando alguém batiza, né, aquela graça de se tornar filho de Deus, é por meio dela que passa aquela graça. Né? Quando um casal se casa e se torna uma só carne, né, com aquele consentimento que diz, é por meio dela, né? Ou seja, né, quando o caso se torna uma só carne, ali se recebe todas as graças necessárias para viver bem aquela união, né, para viverem fiel. Então, por meio da Virgem Maria também, eu quando me tornei padre, ou seja, foi por meio dela que chegou aquela graça, né, da ordenação sacerdotal. E ela ela nos distribui e também nos transmite, ao menos enquanto nos concede as graças que nos dispõem a aproximar-nos dos sacramentos, para bem recebê-lo. E às vezes ela envia o sacerdote, sem a qual este socorro sacramental não seria dado. Ou seja, o que Garrigou Grande está dizendo aqui? Que a graça sacramental, mas também as disposições para nós recebermos bem aquelas graças sacramentais. É ela também que intercede por nós. E diz aqui, até o sacerdote, né, que leva. Ou seja, uma das promessas do uso escapular é isso, né, que não vai morrer, né, sem que não tenha, então, recebido os sacramentos. Né? Nossa Senhora vai providenciar os últimos sacramentos para morrer ali em estado de graça, né, se confessar, a unção dos enfermos, né, comungar, os sacramentos finais ali, ou seja, receber chegar à morte em estado de graça. Seja, Nossa Senhora também que faz isso chegar até nós. Né? Ou seja, nossa salvação vem por meio dela também. A salvação é Cristo que nos salvou, mas vem por meio dela, como essa boa mãe, né, que vai nos levando então à salvação. Bom, também não se deve entender a universalidade dessa mediação no sentido de que nenhuma graça não nos seria concedida sem que a tivéssemos explicitamente pedido a Maria. Isso seria confundir nossa oração, o que se dirige a ela, com a oração que se dirige também a Deus. Maria pode, e com efeito, rezar por nós, sem que nós a invoquemos explicitamente. Ou seja, é o que eu falei, né? Mesmo que, né, as graças, né, que alguém que não é católico recebe, se ele recebe a graça, é por meio dela. Ou seja, não necessariamente aquilo que nós pedimos, mas ela reza por nós também. Ou seja, ela é medianeira mesmo, né? Ela pede por nós, né, por essas graças. Bom, por fim, penúltimo aqui, não se deve crer tampouco que Maria foi medianeira para si mesma, mas pelo contrário, não bastaria dizer que ela nos obtém, por sua mediação, quase todas as graças, ou moralmente falando, todas as graças. Essa expressão, né, poderia significar não uma totalidade, né, o que não tem nenhum fundamento. É necessário dizer que por uma lei geral estabelecida pela providência, todas as graças, e cada uma delas nos vem por mediação de Maria, e não se vê manifestamente indício de que há exceções, não há exceção nenhuma, né? E que não vem por força dela, mas por força de Cristo, que ela é então medianeira dessas graças universais, mas também das graças, né, específicas para nós, né? E por fim, agora sim por fim, né, deve-se contar que a mediação de Maria difere da mediação dos santos, não somente por sua universalidade, mas porque, como mãe de todos os homens, ela é de direito e não somente de fato medianeira. Ou seja, ela tem o direito, né, não só de fato de ser, né, um intermediário entre nós e Deus como santos, mas ela é por direito a medianeira de todas as graças. Claro, por cooperar por todas as obras da salvação, né? Então, por isso que a sua intercessão, né, então, é tão poderosa, né, nesse sentido. Bom, marquei outras coisas aqui, mas o tempo está indo, mas vamos ver aqui, vamos indo, né? Bom, tudo que eu já falei aqui.
Bom, por tempos na igreja se quis, né, muitos teólogos fizeram um pedido, né, mas ainda não foi um dogma, né, medianeiro de todas as graças, mas vemos aqui os fundamentos, as discussões teológicas, né, inclusive Garrigou Lagrange ele chega a afirmar aqui que a discussão, os impasses, né, nessas discussões sobre Nossa Senhora medianeira de todas as graças são muito menores do que as discussões que tiveram para confirmação do dogma da Imaculada Conceição, ou seja, então não tem um porquê, né, dizer que não. Né? E é bom que tenha esses pontos contrários, né, para que possamos discutir, né, e, né, de fato ver então, né, se ela é medianeira, então vamos, né, discutir sobre isso. Né? Então, ainda é uma discussão teológica, né, não é um dogma, mas podemos então, né, crer firmemente, como desde os padres da igreja, muitos santos, como Santo Afonso Maria de Ligório, e tantos outros santos, né, que foram então tendo ela como medianeira de todas as graças, das mais particulares às graças gerais, né? Como não devemos recorrer então a ela, né, como especialíssima. Né? Então, terminando, né, essas formações sobre Nossa Senhora, vemos como é tão pouco que conhecemos sobre ela, que podemos nos aprofundar sempre mais, né? Sempre, sempre. Né? Os padres da igreja diziam, né, de Maria nunquam satis, uma expressão latina, né? De Maria nunca se dirá o bastante. Né? De Maria nunquam satis, nunca se dirá o bastante sobre ela, né? Sempre será pouco para dizer sobre ela. Alguém tem alguma pergunta para finalizarmos? Então vamos terminar aqui. Tem no Facebook, Rafaela? Não? Então vamos encerrar então, colocando então no coração da Virgem Maria, né, assim. Sim, dentre tantos, né, Nossa Senhora apareceu a São Simão Stock, que ele era superior dos carmelitas no século XII ou XIII, e ele entrega o hábito. Né? O que nós usamos é um pedaço de um pano só, mas ela entrega o hábito e faz umas promessas a ele. Né? Então, aqueles que usarem devotamente, forem fiéis, né? Então, usando fielmente a Nossa Senhora, ela, né, tem também o privilégio sabático, se no próximo sábado, depois da morte, ela levaria então para o céu, né, ajudaria a não morrer em estado de graça, ajudaria a morrer em estado de graça. Né? Então, seja essas promessas, né, da proteção de Nossa Senhora, qual nós usamos hoje, né, podemos, né, usar também esse escapulário menorzinho, mas é no mesmo significado. Né? São Simão Stock, ele estava saindo do Monte Carmelo, indo para Roma, a casa dos superiores, os carmelitas estavam mudando para lá, e ele estava, né, não sabia o que fazer, então ele entrega tudo a Nossa Senhora naquele caminho, e Nossa Senhora então entrega o escapulário para marcar então a sua proteção. Né? Então, a nossa devoção do escapulário também é isso, nós somos carmelitas também, fazemos parte, né, da ordem do Santo Carmelo, dessa proteção que Nossa Senhora tem, e nós fazemos parte de tal forma que todas as indulgências que cabem aos carmelitas, cabem a nós também. Vamos rezar então, pedindo Nossa Senhora nos proteja, como ela, né, medianeira de todas as graças, nossa rainha, bom, e tantos títulos podemos dar Nossa Senhora, possa nos guardar sempre. Né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, pela intercessão de Nossa Senhora da Assunção, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.